E como fazer a correta higienização da cozinha, da sua cozinha e da sua casa, quando você tem uma criança APLV com alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos, sendo uma criança muito sensível e que possa reagir a traços domésticos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu me apresentar um pouquinho para quem ainda não me conhece. Eu sou Juliana Maia, eu sou nutricionista há 14 anos. Eu sou mãe do João Arthur, que com 12 dias de vida teve o diagnóstico de APLV, alergia ao leite de vaca, e depois nós fomos descobrindo também algumas outras alergias a outros alimentos aí durante essa caminhada, né? Durante o processo de introdução alimentar também ele reagiu a alguns outros alimentos. Eu sempre falo aqui e reforço para vocês que é um processo também que a gente tem que ter bastante critério, bastante cuidado, porque a gente pode realmente descobrir outras alergias alimentares ali, e se fizer de uma forma equivocada, atropelada, a gente pode até favorecer, né, com que a criança reaja a outros alimentos. Que o sistema imunológico, os nossos soldados identificam ali para ver se é alguma coisa que pode fazer mal ao nosso corpo, é a proteína. Por isso que a gente fala alergia à proteína do leite de vaca, é a estrutura que eles identificam. Né? Eles identificam também essa estrutura no vírus, numa bactéria, num fungo, num protozoário. Então, a identificação é sempre na proteína. Então, sempre que entra em contato com o corpo da criança, seja via alimentação, seja via não alimentar, que inclusive é o nosso papo um pouquinho aqui hoje, né? Porque muitas vezes a gente fica focado só no alimento, e existem outros tipos de contato que, dependendo da criança, dependendo do grau de sensibilidade, ela pode reagir. A gente precisa entender todo esse processo, né? E saber também como evoluir, porque a criança ela vai subindo degraus até chegar à tolerância completa, e a gente sabe que a maior parte das crianças APLV com alergia à proteína do leite de vaca, que foram diagnosticadas ainda na infância, elas vão adquirir a tolerância. Elas vão conseguir ter o contato com a proteína sem fazer reação. Cada uma a seu tempo, vai depender aí do mecanismo imunológico envolvido, se aí já é mediado, não mediado ou misto, do grau de sensibilidade, a quais outros alimentos essa criança reage. Mas 98% destas crianças, elas vão adquirir a tolerância ainda nos primeiros anos de vida. Só 2% realmente não chegam à tolerância ao leite de vaca e vão chegar ainda, né, na fase adulta, ainda alérgicos ao leite. Mas, gente, uma questão muito importante, né, eu recebo muitas dúvidas em relação a isso, que é sobre o controle de traços domésticos. Como fazer esse controle de traços domésticos? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Traços domésticos, já dei aula bastante completa para vocês, né? O que é isso, qual que é a diferença de traços domésticos de traços industrializados, qual deve ser sempre controlado, né? E o traço doméstico, que vai depender da criança. Nem toda criança vai reagir a traço doméstico. Traço doméstico são pequenas quantidades ali de alimento, né? E aí, todos os alimentos que já tiveram contato com aquela superfície, não é só traço de leite de vaca que tem ali. Então, tem traço de soja, de trigo, né, de carne, de frutas, de verduras, enfim. Agarra realmente resíduo, resto de alimento em algumas superfícies, em alguns utensílios que tem um material que risca ou que é muito poroso, dá buraquinho mesmo. E aí, por mais que a gente higienize bem, por mais que a gente lave bem, com água abundante, com sabão, né? E aí muitas pessoas me perguntam assim, Ju, mas eu lavo com água quente. Não tira. Ju, mas eu coloco na lava-louça e chega até tal temperatura. Não tira. Eu coloco com água sanitária. E também, gente, a gente não tem essa garantia que vai tirar. Então, o que a gente deve observar nesse controle de traços domésticos da cozinha, né, quando a criança é muito sensível e pode reagir a traços, ou a gente está em processo de investigação, e eu já dei aula aqui para você sobre isso, quando a gente vai suspeitar que a criança possa reagir a traços domésticos, né, a gente vai fazer esse controle. E aí, realmente, a gente vai, naquele momento, não utilizar os utensílios que são porosos e que riscam e que podem trazer esse contato cruzado. Por que é contato cruzado, gente? Proteína não é bichinho, não pula,
não voa, né? A não ser que tenha um veículo para a proteína ser levada. Vou explicar melhor sobre isso. Mas é no contato que esse resíduo de alimento, que tem ali traço de proteína do leite e derivados, né, ou de outro alimento que o seu filho possa reagir, entra em contato com a comida, ou que a mãe que está em dieta de restrição come, ou um alimento que vá direto ali na criança, seja a fórmula, seja a própria comidinha, quando a criança já está em introdução alimentar, né, acima de 6 meses. Então, aquela superfície entra em contato e esse resíduo ali, ó, aquela pequena quantidade, por incrível e mais louco que pareça, entra em contato com o alimento e a criança pode reagir. Então, é importante a gente pensar aqui, eu sempre acho mais fácil falar com vocês, para que vocês saibam os utensílios e as superfícies que podem ser higienizadas, né, que são lisas e que a gente consegue fazer uma boa higienização ali com uma esponja nova, né, você também não vai pegar aquela esponja da casa que teve contato com tudo, esponja, o que mais tem ali é resíduo de alimento, vai ter um monte de resíduo de proteína do leite de vaca e de outros alimentos, e higienizar o que você não quer que tenha traços da proteína. Então, você vai pegar uma esponja nova, deixar separada, cuidar do local também onde você vai colocar essa esponja, né? Que seja um local também higienizado, né? Se você utilizar, por exemplo, deixa a esponja da casa junto com a esponja que vai higienizar os materiais da mãe e da criança. E aquela água ali por baixo, gente, aquela água acaba passando proteína também de uma esponja para outra. Então, cuidado com o local que você vai deixar essa esponja. Você com essa esponja, com detergente, pode fazer uma misturinha de detergente com vinagre. O vinagre, ele é mais ácido, ele ajuda a mudar um pouquinho a estrutura da proteína e ficar menos alergênica, tá? É só um auxílio. Mas se não tiver o vinagre para misturar no detergente, vai com o detergente mesmo. Lava, 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 água abundante, enxágua. Quais são esses utensílios que podem ser bem higienizados, que a gente teria um bom grau de segurança para utilizar? Vidro, louça, inox e alumínio. Decora isso que você sabe o que não pode. O restante todo não pode, né? Então, o que agarra muito traço? Plástico, silicone, materiais antiaderentes, a própria pedra, né? Se a pia e as suas bancadas aí de cozinha forem de pedra, algum tipo de pedra, mármore ou granito, enfim, pedra agarra, né? Ela é porosa. Então, todos esses materiais, eles vão agarrar e ficar resíduos ali. Se a criança for muito sensível e reagir a traços, se o alimento tiver qualquer contato ali, antes do preparo, então, por exemplo, você está cortando ali um legume, né, para fazer refogadinho, e aí corta em cima da pia. Teve o contato ali, pode passar traços. Você utilizou uma tábua de madeira. Madeira é bastante porosa. Então, utilizou ali, passou resíduo da proteína do leite de vaca para o alimento. Por mais que você leve na panela, por mais que você cozinhe, a gente sabe que o calor realmente ele muda um pouquinho a estrutura da proteína e vai fazer com que essa proteína perca um pouco, né, o poder dela causar alergia. Então, o cozido ele vai proteger um pouco a criança alérgica, mas dependendo do grau de sensibilidade, mesmo assim ela reage. Então, pontos de atenção, gente. Bancadas, né, elas devem ser bem higienizadas, mas se for de material poroso, não deve ter contato com o alimento. Então, é bom você utilizar uma tábua de vidro, e se for tábua de plástico, né, daquelas branquinhas ali mais comuns, que seja uma tábua nova e separada para alimentação da mãe ou da criança. Madeira também não pode, né, gente? Madeira também agarra. Então, cuidado com as superfícies, com as bancadas. Se for uma bancada, por exemplo, né, tem aquelas pias que são todas de alumínio, de inox, de metal, tudo bem. Ali você tem que higienizar bem, lava mesmo com água e sabão, né, bastante água para lavar, tira bastante o resíduo, aí tudo bem, você pode utilizar sem problemas, mas se for de pedra, tome cuidado. As panelas, qual é o revestimento da panela? O que eu falei aqui que pode? Inox e alumínio. Essas podem ser bem higienizadas. O restante, gente, toma cuidado, porque pode aderir traços ali. Os utensílios que você vai misturar a comida, né? Preparar a comida. Tem muita gente que ainda usa colher de madeira, de plástico, de silicone, adere traços. Então, toma cuidado.
Outra questão, os materiais de cozinha, né, que você utiliza. Então, por exemplo, liquidificador, mixer, triturador, esses eletrodomésticos têm muita parte de plástico. E o que teve contato aí com plástico ficou resíduo de alimento. A gente não consegue higienizar bem. Então, tomem cuidado também com os utensílios. Se for, né, houver realmente necessidade de utilizá-los aí para a preparação da comida, compra, pelo menos a parte que o alimento vai entrar em contato, você compra aquela parte nova, né? Um liquidificador, compra um copo novo de liquidificador. Tem liquidificador que é copo de inox ou vidro. E aí, se não tiver parte nenhuma de plástico em contato com o alimento, tá tudo bem. Você higieniza bem ali e tá tudo certo. O meu, inclusive, é assim: é de vidro, eu tenho um copo de vidro e um de alumínio. Tem marcas que tem, né? Mas qualquer coisa, o copo de plástico, ele tem um preço acessível, a gente compra só um copo, né? A máquina ali pode ser a mesma, porque ela não vai ter contato com o alimento e tá tudo bem.